Noite, pessoal. Boa noite. Todo mundo que está entrando, que está chegando aqui. Meu nome é Caterine. Estou fazendo parte desse encontro aqui junto com todos vocês, mas com o Edson e com a Fernanda. Nós estamos nos dispondo a conversar à luz de um curso em milagres de diversos temas, né? Então, assim, durante a nossa semana, a gente vai sentindo algum tema para falar, ou então, como é o tema dessa semana, durante as reuniões a gente também vai, né? O pessoal vai sugerindo e a sugestão veio durante o programa passado para a gente conversar sobre luto, né? Sobre morte, sobre esses significados aí desse acontecimento, sobre as sensações, sobre a visão que o curso tem, né? Tanto da morte quanto do luto. E a Fê tá pedindo para entrar aqui. Então a gente convida vocês aí para ficar com a gente e comentar aqui, comentar o que você sente. É uma coisa que todo mundo vai passar um dia, né? Não tem como dentro do corpo. Oi, Fê! Olá, tô te ouvindo. Tudo bom? Tudo, e você? Tudo bem. Continua. Tava falando que os temas que a gente traz nas quintas-feiras, né? Nesses encontros à luz de um curso de milagres, ou eles são por conta de uma situação que um de nós experienciou, né? Ou alguém perto da gente, então a gente viveu uma situação, ou também por sugestões, né? Alguém que de repente fez um comentário, ou alguém está em contato com a gente, sugeriu o tema, e foi o que aconteceu dessa vez, né? Que a gente colocou aí como tema da nossa live de hoje a morte e o luto, né? E Foi a gente pedido vai isso, na verdade tentar. foi pedido pra gente falar sobre o luto, né? E aí não tem como falar sobre o Exatamente. luto sem falar da morte, né? Sobre morte. Que um acontece, né? Decorrente do outro. É, é. E aí eu vou até tentar chamar o Edson aqui, vamos ver se ele entra com a gente. Não tá aparecendo ele aqui para mim, mas eu vou chamar. Eu tô arrumando aqui porque eu tô numa nova casa, Eu vi né? que você tá na nova casa. As mudanças, né? Aí eu tô As arrumando um novo mudanças. local, mas ficou bom aqui. Se não Então, cair, não ficar meio... eu pensei da gente começar a falar sobre a morte primeiro, né? O que seria a morte? E a morte, a gente relaciona assim, fala, morreu, né? A gente relaciona muito as pessoas aos corpos, né? Morreu. Mas a morte, ela acontece também em outras situações, né? Quando uma coisa acaba, a gente considera, né? A morte, se a gente for associar, a morte está ligada ao fim, né? A gente, na nossa mente, associa a morte ao fim. Você fala, mas mesmo que a pessoa acredite em reencarnação, que a pessoa acredite que vai voltar, aquela vida acabou, aquela experiência acabou. Então a gente linka muito a morte com o fim, né? A gente não está acostumado até a olhar como uma morte, aquele fim. Mas depois que a gente começa a estudar isso, você percebe a sua sensação de nossa, mas acabou esse passeio, estava tão legal. É isso que as pessoas demonstram e expressam. Nossa, mas acabou essa comida, estava tão gostosa. Nossa, acabou esse lanche, estava tão gostoso. E a sensação é exatamente essa que você está falando, é a sensação de morte, que a gente não dá esse nome, mas é exatamente a sensação do fim, é o símbolo de morte, né? E a gente, e nessa situação especialmente, o Edson entrou aqui, achei que ele ia ficar e acho que Eu ele vi. saiu. Eu acho que a gente liga isso a uma coisa que também não parece não ter volta, então tá ligada no tempo também, né? Essa questão da morte. Porque você tá falando, minha viagem acabou. Eu não consigo voltar no tempo. Ele tá pedindo para entrar aqui. Eu não consigo voltar no tempo e vivenciar isso de novo, né? Como se a gente tivesse uma chance única de vivenciar aquela experiência. Então, tem a ver também com essa questão do passar do tempo, né? Se a gente linkar o Oi, corpo. Oi, boa noite. Boa, nossa, consegui aqui. Tava difícil de entrar.
Aqui a gente tá falando de Exatamente. morte. E O o ego tempo. odeia essa conversa de morte. É, exatamente A como a gente tá... Caterina estava. Pode falar, Kate. Não, a gente tava falando disso, né? Que a gente tava falando, Edson, que morte está ligada a uma ideia na mente de fim, de acabou, Boa né? noite, De não tem mais Cacau jeito. Calino. Boa noite, José. Então, é uma ideia muito louca, E né? Então, realmente, só uma coisinha que a Kate falou sobre o tempo, e eu achei isso muito interessante a Kate trazer isso, porque realmente a morte, ela está totalmente ligada à ideia do tempo, ao pensamento do tempo, né? então, uma coisa importante, né? Já de cara da gente colocar, é que a morte ela é o oposto do nascimento. Ela não é o oposto da vida, porque a vida não tem opostos. Então, Bem o colocado. Espírito Santo ele coloca a morte como o oposto do nascimento, né? Então, o nascimento, tudo que nasce morre, né? Então, nesse mundo ilusório, né, que a fonte não é Deus como se pensa, né? Tudo que nasce morre. Tudo aqui tem um começo, um meio e um fim. É o oposto da eternidade, né? É o Ivan, oposto da criação de Deus. Dá pra gente pegar lá pela aula de biologia, né? Quando a gente estuda a plantinha não nasce, cresce, se desenvolve, se reproduz e morre, né? A gente até fica se questionando qual que é o propósito disso, né? Aí você fala, doou algum tipo de energia, mas se a gente se pegar só nisso, né? Nasce, cresce, se desenvolve, se reproduz e morre, né? Então, E esse ciclo é infinito, porque quando a gente começa a entrar em contato com a ideia de morte, eu não sei se vocês já tiveram essa ideia, assim, porque quando a gente é criança, a ideia de morte, ela tá bem longe, porque a gente é criança, então a gente não lida com isso, né? Aí a gente vai, aí quando você, conscientemente, né? talvez, Fica lá, mas conscientemente, conscientemente, né? aí quando você vê seus avós morrendo, ainda está muito longe. Então você fala, nossa, morreram, puxa, que pena, meus avós. Tem uma sensação, mas ainda é uma coisa pequena, ainda é uma coisa pequena. Quando isso vai se aproximando, né? Então, assim, aí vamos supor, morrem os pais. Eu tenho um dos meus pais já é falecido, né? Meu pai já morreu. Então, isso fica muito mais perto. Então você começa a entender que tem um ciclo que vai se repetir com você. Por mais que você fale, você pense que vai ser diferente, porque a gente tem a ideia de que a gente é fora dessas regras do mundo, né? A gente vai fazer tudo diferente, a gente vai ser diferente. A gente tem a certeza da morte do corpo, mas quando ela se aproxima, é muito diferente, né? Do que você falar. não, então, o legal é que assim, tudo a gente tem que entrar em contato com, né, o Espírito Santo ele fala assim, entra em contato com essa sensação. Oi, Ivan, boa noite. A Van tá com Covid, ela falou aqui que não vai poder entrar, mas que ela tá bem. Então, ótima live para quem tá com Covid hoje, viu, Van? Porque eu lembro que a primeira vez que eu peguei o Covid veio muito essa ideia, né, de morte, é um risco, né? É um risco de morte. É todo momento, na verdade, não é só o Covid. Você vai atravessar a rua, é um risco de morte. Você vai comer alguma coisa, é um risco de morte. Você vai fazer um trabalho, é um risco de morte. É um risco. Se você olhar o mundo é um símbolo da morte, não é um símbolo da vida, né? Se fosse um símbolo da vida, nada impactaria, nada teria risco para a vida. Mas para a morte, putz, tem N formas de morte, né? Então, Gente, oi. eu vi que eu entrei com o perfil da minha empresa. Eu quero sair, eu não sei por que isso aconteceu, porque eu achei que tivesse pedido. Ô, Kate, tá sem som. Sei. Eu vi que você entrou. Você sabe que eu ia comentar com você que você entrou pro perfil da empresa. E que agora os seus segurados devem estar recebendo essas lives.
Pode E a- tá e entra de novo, mas provavelmente era para alguém ver. Agora já era, Fernanda. né? Não, Aí não entra de problema, novo. mas eu vou sair. Eu fiquei pensando, gente, como que eu mudo? Como que eu mudo? Eu vou sair e vou Não, tem pedir que de novo, tá bom? sair, tem que sair. É, tá bom. Já volto. Tá. Então, Ó, enquanto a Fê vai fazendo essa transição, eu assisti um vídeo de uma professora também do Curso em Milagres, até enviei para você, né, Edson, você viu? Não sei consegui se chegou a dar tempo de ano assistir, inteiro. onde ela fala, né? Sim, E ela fala que a doença e a morte são símbolos muito fortes, né, desse mundo. Então, assim, quando a gente fica doente, a gente entra em contato muito rápido com essa sensação de finitude, né? Porque tudo que a gente acha que é a gente fica ameaçado, né? Então, assim, como a e gente diz, tudo que a gente faz nesse mundo é para manter o corpo. A gente até tem uma consciência de espírito, a gente tem até a ideia, né, parcial, pelo menos na nossa mente, que nós não somos só o corpo. Mas é diferente da gente pensar, nós não somos só o corpo, sou o corpo e algo mais, do que eu não sou o corpo. Né? É bem diferente. é diferente. É totalmente diferente. Porque a pessoa fala assim, eu não sou só o corpo. Parece que ela é o corpo e mais alguma coisa. Mais alguma coisa, né? Parece que eu sou o corpo mais alguma coisa, mas ainda sou o corpo. Mas então, mas percebe que não dá para ser duas coisas ao mesmo tempo? Percebe que é impossível você ser o corpo e outra coisa? Não dá para você ser o corpo e ser espírito. Ou você é um Que corpo na ou você é verdade espírito. as pessoas acho que essa ideia vem como se a gente tivesse, como se a gente até parar a pensar, cadê você dentro do corpo, né? A gente já fez essa brincadeira várias vezes entre nós. Cadê você dentro do corpo? Aí você vai lá pro, será que você está dentro da cabeça? Será que você está no coração? Onde é que você está dentro do corpo, né? Porque parece que a gente está dentro do corpo comandando uma ferramenta, né? Tem E uma, aí quando tem uma, alguma coisa ameaça essa ferramenta, parece que você vai ter que sair do corpo e aí você não vai saber pra onde você vai ficar sem morada, vamos dizer, vai. exato. Não, então, tem uma cena, eu não lembro o nome do filme, acho que é Amor Além da Vida, que ele chega num outro plano, né, de vida, de projeção, né, que hoje a gente sabe que é tudo uma projeção, são vários níveis de projeção, né, da mente, e ele chega nesse outro nível, né, que seria a morte do corpo, e um outro nível de estado mental, né, e ele começa a se questionar ele como o Espírito Santo, o Espírito Santo simboliza uma pessoa que ele conhece, né, e o Espírito Santo começa a conversar com ele. Aí o Espírito Santo começa a falar assim, se eu cortar a tua mão, você continua sendo você? Aí ele falou, sim. Se eu cortar teu braço, você continua sendo você? Sim. Se eu cortar suas pernas, você continua sendo você? Sim. Se eu cortar tua cabeça, você continua sendo você? Sim. Ele foi olhar, eu continuo sendo eu, né? Então, peraí, eu não posso ser um braço, uma mão, uma perna, né? Eu sou outra coisa. Porque se Tem eu até um exemplo muito legal que dá para juntar com esse que você trouxe, que é de Sócrates, né? Ele foi condenado a tomar cicuta, né? Que é um veneno. E ele ficou muito consciente quanto aconteceu esse processo e ele fazia exatamente isso que você falou, Edson. Ele agora não consigo mais mexer a mão, mas ainda sou eu, né? Bem parecido, inclusive, assim. E ele foi vendo que o bem-estar dele não dependia daquele corpo, né? Ele foi vendo que o corpo ia morrer, mas ele não, ele estava bem. E para você ver, é bem lembrado esse exemplo, para você ver a diferença de uma pessoa que está consciente de quem ela é, né? E uma pessoa que não está. Como ele estava consciente de quem ele era, que ele não era o corpo, ele foi relatando para. Primeiro que ele aceitou tomar a cicuta, né? Ele aceitou tranquilamente. Sim. Mesmo as pessoas falando, nossa, mas você não merece, você não fez nada de errado. Ele falou, mas vocês gostariam que eu tivesse feito algo de errado? Né? Ele não questionou de tomar, e mesmo assim, ele começou, durante o processo que estava acontecendo com ele foi relatando para as pessoas que estavam lá, os seguidores dele, né? Para acalmar eles, falarem, ó, não estou sentindo meu braço, mas a minha vida continua intacta. Não estou sentindo minhas pernas agora, mas a minha vida continua ok.
ó, daqui a pouco eu não vou mais conseguir mover esse corpo, mas a minha vida continua, ok, tá tudo bem comigo. Então e as pessoas, os seguidores deles, começaram a chorar, né, desesperado. Então ele começou a usar isso para cuidar das pessoas e não deixá-las sofrerem com essa ideia de morte, né? Então ele já Sim. pessoas que estão com Tem um filme dele, gente, é bem legal. Muito essas legal mesmo. elas começam a cuidar, né, das pessoas que estão acreditando na morte, que estão acreditando nisso. Então, você vê, é muito diferente. Jesus na cruz, como que ele teve aquela postura? Primeiro ele se entrega, né, falando, eu não sou esse corpo, pode matar esse corpo, que o que eu sou reconstrói um outro corpo em 3 dias, né? Reconstrói um outro templo em 3 dias. Eu não sou isso aqui. E ele entrega para mostrar que nós não somos, nós somos iguais a ele. Nós somos o Filho de Deus, não é ele, como as religiões colocam ele, como um filho exclusivo de Deus. E nós somos o quê? Bastardos, né? Então não faz sentido essa ideia. Né? Só tem um Filho de Deus. Só Sim. tem uma. E essa vida está em todos nós. Né? Não tem diferença entre a vida que está em mim, a vida que está na Fernanda, a vida que está na Caterine e que está em todos aqui na live. É a mesma vida. Né? Quanto mais a gente ficar consciente disso, menos abertura a gente vai dar para essas ideias, né? E principalmente para a ideia de morte, que é uma ideia que, se a gente entrar em contato, o curso ele fala assim, a ideia de morte é a certeza que eu consegui, tipo, que o ego foi bem sucedido. Quando eu acredito nessa ideia, é como se eu estivesse dando aval para o que o ego construiu. O ego construiu coisas que morrem. Quando eu acredito na morte, eu estou falando para mim mesmo que Deus não existe. E que Sim. A ideia de morte é uma ideia de afastamento, né, Edson? De afastamento de algo. Por exemplo, morreu alguém da minha família. A ideia de morte é de afastamento dessa pessoa. E aí a gente tem essa ideia de morte durante vários momentos na nossa vida. Não é só quando morre uma pessoa. Quando você sente raiva de alguém, você também afasta essa pessoa. Você não quer conviver com aquela sensação de raiva. Então, o que o curso fala também é que a morte, ela é um reflexo de um pensamento de afastamento, né? E aí a gente entra em contato com essa sensação. Ela é como se fosse a conclusão, né? Vou fechar com chave de ouro a ideia da separação. A separação é real. A separação existe. E eu vou fechar essa ideia de que a separação é real com a ideia de morte. Que a ideia de morte eu concluo que acabou. Ó, não vou ter mais contato, morreu, acabou. Né? Então, como que tá? A ideia de morte traz bem essa sensação de finitude, assim, porque pra gente até começar a entrar um pouco na sensação de luto que as pessoas têm quando morre alguém, né? O que acontece? É como se fosse um afastamento definitivo. Se eu tô totalmente identificada com esse corpo e com a pessoa que ocupava, a pessoa que ocupava o outro corpo, quando essa pessoa morre, nunca mais eu vou me encontrar com ela. Acabou. Sim. Então, essa ideia de afastamento para sempre que a morte traz. E é por isso que é tão dolorido, né? Quando morre alguém. Você está identificado com essa questão. Eu queria falar até sobre isso que o Edson também comentou, porque na mente humana há a possibilidade de eu sou um corpo e sou espírito, né? Sim. E o Edson falou, não tem essa possibilidade. Mas para quem está ouvindo isso a primeira vez, isso é super estranho, porque a pessoa sempre pensou que sim, que existe o corpo e o espírito. Ela até duvida do espírito, né? Algumas pessoas duvidam, opa, mas espírito eu não sei, corpo eu sei que é real, porque eu estou vendo, meus olhos estão vendo, aqui estou tocando, né? Os 5 sentidos enganando a gente. Então, a mente humana, ela tem essa dualidade. A gente está acostumado, a gente viciou nesse pensamento, no tempo, na dualidade, acreditar no... E se você pensar na projeção do corpo, você também projeta espírito.
você também projeta extraterrestre. Todas as formas possíveis de manifestação de vida vêm da mesma projeção. Então você fala, não, mas eu já saí do corpo, eu já me vi como espírito. Tudo é totalmente possível. Da mesma maneira que você vê um corpo, você consegue se projetar para fora do corpo, você consegue morrer e continuar aparecendo, habitar um corpo, mesmo que não seja um corpo de carne. Então, toda projeção, ela vem da mesma base. Então, tudo que é possível de se imaginar, é possível de se projetar também, né? Então, não é por isso que é real. Uhum. Exato. Parece que, né, seguindo essa linha de raciocínio, que você é um corpo que tem um espírito, e não o contrário, né? Você vê como o mundo, ele distorce toda a criação de Deus. Tudo que é real passa a ser irreal no mundo. E tudo que é irreal passa a ser real. Né? Então a morte agora é real. Agora que eu sou um corpo, né? Agora que eu sou um corpo, a morte é real. Lógico, estou vendo, os corpos estão morrendo. Todo dia morre corpo. Olha aí, a prova da morte. E essa é a chave da prisão. A chave da prisão mental que a gente criou para a gente mesmo, né? Para acreditar que é possível criar algo diferente de Deus. É possível fazer uma realidade à parte de Deus. Né? E aí eu queria falar que a mente humana acostumou com esse tipo de pensamento, viciou, sem nunca nem questionar direito, sem nunca olhar as bases da sua crença, sem nunca olhar, sabe, assim, para onde? Porque existe uma pergunta interna, né? Quem eu sou em todos, né? Mas sem nunca questionar direito o que se acredita. Gente, acredita e ponto. E o que eu acredito desde pequena, que meus pais me ensinaram, que o mundo me ensinou, é inquestionável. E aí pronto, vira inquestionável. Livro, né? Ou está em algum livro que é tido como sagrado, e aí eu não questiono. E não só nos livros sagrados, ciência e tudo, né? Falando do corpo, as células, e nananana, a maravilha do corpo humano e tal e tal. Tudo para confirmar a crença, mas não para questionar se essa crença é ou não é, se é real ou se não é. Só que quando a gente para pensar na lógica disso, você pensa, tá, o corpo é real. Uhum, é real. Ou, né, qualquer outra coisa que a gente está falando aqui, mas a gente está falando agora sobre corpo, sobre morte. Tá, é real, mas dura para sempre? Como uma coisa pode ser real se acaba, né? Então, a verdade acaba. A Você verdade. me lembrou uma frase também de um poema que não tem nada a ver, mas me lembrou, que é que seja eterno enquanto dure. Então, Né? Mais ou menos isso que a gente acredita, né? Que o corpo vai ser eterno, né? Porque assim, todos nós aqui sabemos que o corpo que a gente habita vai morrer. Mas quem diria que vai, né? A gente tem dentro da nossa cabeça um lugar que a gente acha que esse momento está muito longe. Está muito longe. Entendeu? Independente da idade que você tem. Então, assim, mesmo as pessoas mais velhas, elas sabem que talvez, né, pela cronologia ali, aquilo está se aproximando, mas parece que está muito longe. Não, a gente tenta se enganar que está longe, mas a gente convive com a ideia de morte todos os dias. Todos os dias. Porque essa ideia, ela está em tudo que a gente faz. a gente estava falando disso até. A gente come bem por causa da ideia de morte. A gente dorme bem por causa da ideia de morte. A gente controla a alimentação, a gente faz exercício por causa da ideia de morte. Se você não morre, se o corpo não morresse, né? Você acha que alguém ia fazer exercício, ia ficar se matando de fazer exercício? Você acha que alguém ia fazer... Vamos fazer uma analogia aqui. Alguém já viu um videogame onde o bonequinho tem hora para ir na academia e ficar malhando lá para o corpo ficar forte? Eu não. Não precisa, né? Eu não vi. Não precisa. Então ele só se diverte. Ele só faz o que ele gosta no videogame. Porque não tem... Se ele morrer, né? Nasce outro ali, né? Rapidinho. Tipo, o Puff morreu, nasce outro. Isso. O mesmo corpo, inclusive. Ele não precisa crescer de novo. Ele já nasce do mesmo tamanho, com a mesma roupa, inclusive. Ele busca aventuras, né? Aventuras e perigosas. Não dá trabalho nascer de novo, crescer de novo, aprender de novo, né? Para depois usufruir de novo. Né? Ele já vai para usufruir logo. Não tem nenhum filme, né? Você não consegue montar uma história sem ideia de morte. Tem que ter
tem que ter no meio da porque, história... como você falou, a morte está ligada ao nascimento. Imagina você contar a história de alguém sem contar como ela nasceu, né? Começa do meio, você fala, mas vem da onde isso? Como assim? É tipo a história, quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha, né? Como é que você vai explicar de onde veio o primeiro ovo se não nasceu nenhuma galinha antes daquele ovo? É isso que a gente... É esse ciclo que a gente está preso. Então, quem nasceu primeiro, ovo ou a galinha, não foi respondido até hoje, né? Por que será? Porque nenhum dos... Não tem... É uma ideia. Tanto o ovo quanto a galinha são ideias da mente. Então, a ideia ela pode vir em qualquer momento. Primeiro veio a ideia de ovo, depois veio a ideia de galinha. Tanto faz não tem uma cronologia, né? Ideias, elas aparecem e desaparecem. Ideia de dinossauro. Ah, legal, agora não. Tira dinossauro. Outra ideia, agora ideia de ser humano. Ah, agora põe ideia de ET. Você vai pondo ideias, mas são só ideias, só pensamentos que se projetam em uma tela holográfica 3D, né? E a gente acredita que a gente é isso, e a partir do momento que a gente acredita que a gente é isso, parece que Deus está distante de nós, porque onde está Deus nessa loucura aí? Você sabe, Edson, no mesmo vídeo da Paulinha, eu também vi ela fazendo uma analogia que eu acho muito legal para trazer aqui, que é do jogo de xadrez. Como se a gente estivesse todo mundo vivendo um jogo de xadrez, né? A gente representasse as peças ali que a gente se colocou para representar. E quando alguém morre, a sensação que ela repassa lá no vídeo dela é que alguém vai lá e tira aquela peça do lugar. E aí vira para as outras peças e fala, vai, continua o jogo aí que essa peça aqui acabou. Essa peça saiu. Pois é. E aí você tem que lidar com o jogo sem a peça e ainda, além de tudo, você fica pensando qual será a próxima peça que vai sair do jogo. Será que sou eu? Quem vai me tirar? E ainda com a ideia de que existe um Deus tirando peças do tabuleiro. Por que escolheu aquela, não escolheu essa? É mérito, não é mérito? É sorte, não é sorte? Por que morreu ele e não morreu o outro? Então, são várias ideias de morte, né? E olha que se busca os motivos desse jogo, né, mental. Como a gente acredita que isso é a vida e que isso vem da fonte da vida, que é Deus, né? A gente fica buscando justificativas, tipo assim, por que aconteceu isso com aquela pessoa? Por que aconteceu isso com essa? Por que isso daqui... A pergunta da Vanessa? Que legal. Vamos. Ela fez duas, né? Ela fez duas, ó. Ela fez uma pergunta e depois ela fez um comentário, mas a primeira pergunta, ó. Sabendo que vamos morrer, por que nos apegamos tanto a essa forma de viver, doente, buscando coisas insignificantes que vão acabar? Por que a gente se apega tanto? Por que a gente se apega a essa forma de viver aprisionante, insignificante? Só que a gente não coloca dessa maneira, né? A gente não coloca como aprisionante, insignificante. É aquela tal pergunta, né? Se alguém perguntasse assim, você vai morrer daqui 15 minutos, o que você faria? Né? A gente... Pois é. Por isso que eu falo que a gente vive achando que a gente nunca vai morrer, porque a gente nunca está preocupado de verdade com o que é importante. A gente está sempre preocupado com essas coisas insignificantes que a Vanessa falou. Né? Mas respondendo... Responde, depois eu vou comentar uma coisa. Respondendo a pergunta, por que a gente se apega a uma coisa que faz a gente sofrer? Por quê? Porque inconscientemente, lá no profundo da nossa mente, como a gente pensou numa vida separada da fonte da vida, né? uma vida separada de Deus, o nome que queiram dar, né, para essa fonte, a gente acha que a gente estragou a vida, que a gente mudou a realidade. E a partir desse momento a gente sente uma culpa profunda. E nessa culpa profunda a gente precisa sofrer. E o medo. Por isso, né? E o medo de que a fonte descubra e nos puna. Então a gente fica apegado a essa forma de vida sofrível, né? Que é um sofrimento do nascimento. Se você observar, já nasce sofrendo, né? Não nasce de um processo... Já viu algum parto tranquilo, sem sangue, sem dor, né? Simplesmente nasce um corpinho tranquilamente. O parto em si já é uma separação, se você para pensar. Já é uma ideia de separação. De olhar remete exatamente à separação da fonte, porque a mãe, durante muito tempo, é a fonte da criança. Sim. E ela,
alguma forma se separa, né? E Para ela fazer a vida do jeito dela. já começa sofrido. Você acha que a criança chora por quê? Se isso daqui é a vida, a criança ficaria feliz nossa, nasci, que maravilha. Não, ela chora, ela fala, nossa, eu tô num corpo agora, né? E agora? Agora eu tenho que cuidar da minha existência, agora tô ferrado. Eu vou ter Então, que cuidar desse voltando corpo, à né? resposta, né, para Então, Vanessa. só sintetizando, Vanessa, porque isso é muito profundo, a gente vai aos poucos entrando nisso. Mas inconscientemente a gente tem medo, né? E da verdade, né? Que isso tudo é uma grande ilusão, né? E que a gente se apega a essa ilusão justamente por não com receio de ser punido, né? Por proteção, né? A gente fica se protegendo, fingindo, né, se proteger. Isso. E E aí, não controlando, sai. fingindo controlar, né? A nossa história, a nossa vida, como a gente chama a nossa história, né? E a partir desse momento vem o ego que projetou todo esse cenário, né, de separação mental. Começa a ter a voz de Deus na nossa mente e tem a voz do ego que fica onde a gente se apoia, falando, olha, como você estragou tudo agora, né? Agora você tem que se manter, né? Agora você tem que correr atrás, né? Se você não correr atrás, você vai morrer. Então você tem que ralar agora para se manter. E se fazer uma pessoa boa, para quem sabe, né, o teu Criador te perdoar disso que você fez, dessa separação que É você que fez. isso tudo, gente, isso tudo não é consciente, né? Mas isso tudo fica expresso nas nossas cenas, em tudo que a gente faz. Então, a gente sente culpa, e aí você vai lá sentir remorso de uma situação, aí você vai lá e tenta fazer no momento seguinte uma coisa boa, uma caridade, para reparar aquilo, aí, e fica nisso o tempo inteiro, a gente fica nisso o tempo inteiro, utilizando dessas ideias lá no fundo, no inconsciente, que o Edson está falando. Esse Isso medo, a é o culpa, karma. a depressão. É o A karma. gente fica tentando compensar, né? A gente fica tentando compensar os nossos pensamentos de culpa. Então a gente começa. E aí, como a gente não está agindo pelo nosso ser, mas a gente está agindo com uma culpa embutida, a gente também não consegue se sentir bem fazendo isso. E aí vira um ciclo, né? Isso A gente não faz a nossa verdadeira intenção, a gente está só replicando uma reparação para uma culpa interna, e aí acontece de novo e de novo. E olha só, inclusive, e uma prova disso tudo é que a gente é bom, né? A gente é bom. Todos são bons, só que ninguém se sente bom, a pessoa se sente má. Ela olha, ela fala, eu sou, mas eu não sou perfeito, eu não sou santo. As pessoas costumam falar isso. Eu sou bom, mas Quer eu ver não sou um santo. exercício legal? Um exercício legal para a pessoa ver se ela se considera boa. Você aceitaria que todos os seus pensamentos fossem liberados para todos descobrirem? Então. Tipo, sem pensamentos privados, tudo que você pensasse poderia ser compartilhado com todos, né? Porque outro dia eu falei isso para a Alice, ela falou, de jeito nenhum. Então, Ela falou assim, as pessoas não vão mais querer falar comigo. Então, porque é isso, a mente é isso, o ego é isso, né? E agora, com base nisso que a Fernanda falou, que é um ciclo sem fim, né? O que você tinha comentado antes, que agora Qual foi o seu comentário último, Fernanda? Que as pessoas são boas, Isso. mas elas pensam que são más. Elas pensam que elas são más também. Elas Sim, né? bom, mas eu sou mal também. O autoconceito vai pro beleléu, né? A partir do momento santo, ela fala, né? Errar é humano. Se errar é humano, eu sou errante. Se eu sou errante, eu tenho que pagar. Então, é um ciclo kármico. Isso que eu lembrei. É um ciclo kármico que não tem fim. E a Vanessa já comentou isso aqui na live. Porque assim, quando que eu vou... Porque pelo espiritismo, né? Ele fala assim, você vai evoluir, vai fazer caridade, vai pagar... E o que eu estou acumulando nessa vida aqui, eu vou pagar na outra,
e o que eu vou acumular na outra eu vou pagar até um dia que não tiver mais, né? Então, é como se você não merecesse ser feliz agora. Quanto Né? débito, Como que eu vou ser feliz? né, que a gente está somando? Quanto débito que eu vou ter que pagar para eu ser feliz, para eu me sentir bem, né? E aí o Espírito Santo, que é a voz de Deus na nossa mente, né, que ela se projeta no mundo de diversas formas, inclusive no Curso em Milagres, ela chega e fala assim, nada disso é real. Só tem um jeito de você sair dessa loucura. Quando você vê que nada disso é real. Quando você percebe que nada disso é real, você já está livre de toda a culpa nesse momento. Nesse instante agora. Agora. Se você olhar para tudo que acaba como irreal, que é irreal, porque Deus não cria nada que acaba, o que Deus cria é eterno, igual a Ele mesmo, né? Você já se abençoou, você já se livrou de todo o karma, né? E aí acabou o ciclo, você cortou o ciclo. Só que o ego, ele fica falando, não, você tem que fazer coisas, você tem que fazer coisas, você tem que ser uma pessoa melhor, você tem que evoluir, você tem... Então, a gente tem que ir se libertando dessa voz, né? Tem até uma música, né? Essa voz que te aconselha, tem uma música legal que fala disso. É só isso, acabou, boa Não sorte. tem mais jeito. Então, E aí, vocês falando, eu fiquei pensando assim, se o luto é decorrente dessa separação, dessa morte, para a gente olhar para o luto e talvez vivenciar o luto de uma maneira um pouco mais tranquila, é exatamente não se identificando mais com essa questão do corpo, da separação, e se identificando com o seu verdadeiro ser. Quando você consegue entrar em contato com o seu verdadeiro ser, né, que é o Filho amado de Deus, perfeito, feliz, você consegue, primeiro, no presente, estar presente para as pessoas, porque muito, não digo todo, tá? Porque, assim, claro que o luto ele tem um monte de condições, mas uma questão muito importante do luto é a culpa. Porque quando a gente acha que a gente não fez tudo que poderia ter feito por uma pessoa, fica uma culpa e você vive o luto de uma maneira diferente, né? Então, assim, você vive aquela perda de uma maneira diferente. Então, se você estiver identificado com o seu ser verdadeiro e conseguir viver na presença enquanto esse corpo se manifestar aqui, quando esse corpo partir, a sua despedida desse corpo vai ser diferente também, a sua sensação, né? Então, também queria trazer para o pessoal que está ouvindo a gente, que a gente sempre está fazendo tudo o que pode. Trabalha isso na sua mente. A gente sempre está fazendo o melhor que pode. Né? Ah, não, mas eu sabia que eu podia fazer mais. Não podia. Você faz exatamente tudo o que você pode. Então, para parar de trabalhar com essa questão da culpa, porque, que nem o Edson e a Fernanda falaram, todos nós vamos transitar para essa virada. E esse corpo aqui não vai durar para sempre, né? Isso é fato. Então, assim, trabalhar essa culpa na nossa mente para quando o nosso corpo se for, as outras pessoas não sentirem essa culpa. E a gente também trabalhar a nossa culpa em relação aos outros, né? De saber que a gente está fazendo tudo que a gente pode. E por mais que você faça, né? Por mais que você faça, pro ego, o ego sempre vai falar que você não fez o suficiente. Então, a ideia do ego é manter essa culpa na mente. Até quando né? você faz mais do que você pode, né? Até quando você faz assim, quando você chega, você fala, eu só vou parar porque senão esse corpo aqui também vai parar. Então aí eu paro. Mas você ultrapassa todos os seus limites e ainda tem uma voz dentro de você falando, mas você não fez tudo que você podia fazer. Porque parece que né? É uma coisa assim de sempre ter uma insatisfação presente. Eu venho passando, né, há 2 anos por um processo da morte dos meus pais que, no momento, eu tive uma escolha para fazer, né, ou brigar com meus irmãos para cuidar deles, ou deixar na mão deles. E aí, eu comecei a olhar para essa experiência e eu vi que, primeiro, meus pais me amavam e eu amava eles. Então, eles... Eu sinto eles, eu sinto que eles não morreram, né? E que eles me querem Sim. bem. E se eu ficar remoendo culpa, eu não vou estar bem e eles também vão estar passando mal, porque nós somos uma coisa só, né? Então, esse é o primeiro ponto. Quando você está remoendo a culpa, você está prejudicando quem você ama também, que partiu, né, do corpo. Então, eu tive que escolher entre deixar meus irmãos cuidarem do jeito que eles queriam, que eu não concordava, né, com aquela forma, ou
brigar com eles e pegar o cuidado para mim. E eu optei pela primeira forma. A primeira forma gera culpa, porque fala, você poderia fazer muito melhor, né? Olha, o ego fica assim, ó, não, você poderia ter cuidado deles de outra forma muito melhor do que teus irmãos, que não sei o quê. Só que eu poderia ter feito tudo o que eu queria fazer e eles morrerem na minha mão também. E eu ia sentir culpa igual, entendeu? E deixando na mão dos meus irmãos também. Então, assim, observar que o sistema da culpa... Na verdade, é um sistema sem saída, né? Não tem saída. Não tem saída. Não tem saída. A única saída é você olhar para dentro, você com você mesmo, pedir para o Espírito Santo e Deus e falar, eu sei que eu fiz o melhor que eu podia fazer. E até porque o curso também diz que nós vivemos, é uma outra história, mas nós vivemos num passado que já aconteceu, né? A gente acha que a gente fica coordenando muitas coisas, mas todas as coisas, elas são um quebra-cabeça que se encaixam para que um dia a gente, todos juntos, a gente acorde, né? Então, todos os processos são importantes. Às vezes você passa por um processo onde parece que você não aprendeu nada, mas um vizinho que te observava aprendeu. Às vezes o teu processo não é para você, né? Onde que está a evolução nisso? A evolução mental que eu vejo nesse processo, né, que eu passei, é em perdoar. Perdoar meus irmãos, porque eu sei que eles fizeram o melhor que eles podiam. Perdoar meus pais, né, dessa situação toda. E me perdoar. Perdoar tudo. Perdoar todos os envolvidos. Por quê? Cada um fez o melhor que pôde. Né? Não tem... E porque perdoando todos eles, você está se perdoando, né? Tá liberando. Um exercício, né? A gente libera as pessoas da culpa, a gente se libera junto da culpa. E a ideia é a gente liberar o mundo da culpa. Jesus, ele veio para perdoar o mundo. Ele veio para mostrar que o mundo não tem culpa, né? E quando... Você está colocando uma flor aí, Fernanda? Fernanda está testando os filtros, eu acho. Eu estava pensando se eu conseguia apagar a minha imagem atrás, só que eu não sabia que já apareciam os filtros para as pessoas. Tá ótimo, deixa porque eu não selecionei. Olha só, hein? Tá ótimo. Então, se a gente parar para pensar nessa questão, né, na questão do luto mesmo, se você parar para pensar na questão do luto, o luto, ele vem dessa nossa separação. É que é muito louco falar isso para quem talvez possa estar nesse momento ouvindo e está passando por isso, porque parece, né, que talvez um pouco insensível, né? Mas o único jeito de você vivenciar o luto de uma forma amorosa é você lembrar de que nada pode te separar da pessoa que você está sentindo saudade. Nada. Então, mas nem a morte do corpo. É verdade, é assim mesmo. Só que para fazer isso, tem um momento antes, a gente tem que virar uma chave. Porque a frequência de pensamento como humano não chega nesse lugar. Como humano, não. A gente vai ter que ter uma experiência de quem a gente vai ter que buscar. Quem eu sou? Quem eu sou, de verdade. E aí ter uma experiência que, putz, que não é difícil ter, é fácil ter, é só a gente querer ter essa experiência. Até a Vanessa teve experiência sobre isso, né? Ela teve experiência de, putz, tem alguma coisa além disso tudo aqui, além dessas, porque ela conseguiu mudar uma sensação por outra rapidamente. Ela teve uma experiência para ela, uma âncora, né? Quem de nós não teve, né? A Kate teve, o Edson teve, eu tive. Então, as experiências... Mas todo mundo tem, é que a gente não observa. Oi, Tereza. Fazer a gente mudar essa chave, que tem que sair da frequência de pensamento humano para ir para uma outra frequência. Só nessa frequência é possível a gente experimentar essa outra... Mesmo que a gente não entre tão em contato com essa ideia, essas frases, parece que assim, tem um lugar na nossa mente que já sabe disso. Sabe. Então, quando você entra em contato com a ideia, imagina você que perdeu alguém, aí vem muito a ideia da separação. Então, você está vivendo o luto, o que é? A vivência da separação. E ele pode se arrastar por muito tempo, porque você está separado. Então, só vai começar a melhorar com o tempo. Por isso que eu falo que o tempo tem muito a ver com essa questão da morte. Mas se você usar frases, eu sei que assim, é o que eu falei, né? Parece muito longe de falar, mas se você, de alguma maneira, pedir isso, e isso está dentro de você, e você lembrar
lembrar por um instante, por um micro instante, que nada te separa da pessoa que você gosta que foi embora, pode te salvar. Porque assim, tá lá em você essa lembrança. É profundo, você precisa se identificar, de lembrar de quem você é, mas existe um lugar que acessa isso quando você fala, né? Por isso que até muitas pessoas que fazem o curso têm muitas frases, porque essas frases, elas te levam no lugar e te trazem de volta rapidinho. Elas não deixam você ficar lá. A gente está conversando aqui de não ter medo da morte nem do luto, mas eu morro de medo que as pessoas que eu amo morram. Não é porque a gente está falando aqui que a gente não sente esse medo, mas é que, além do nosso medo, tem uma vontade de olhar atrás. Por exemplo, eu morro de medo que meus filhos morram. Assim, é um pavor na minha vida, né? Porque essa ideia de separação está muito forte na mente, está muito forte. Mas toda vez que eu sinto muito medo, eu tento lembrar disso e me salva. Sim. Como é que fala? Aquele filme que ele vai entrando na mente, vai aprofundando na mente, como que chama? A Origem? A Origem. A Origem. Sonhos? Isso, Sonho. ele tem um totem. Sim, a Origem. Ele tem um totem, cada um que entra dentro do sonho, ele tem um totem para lembrar que é da realidade, para trazer ele de volta. Isso, né? Isso. O Espírito Santo ele vai implantando essas lembranças, pequenas lembranças na nossa mente. A Tereza até falou, são âncoras. Isso. Essas frases são âncoras. Para a gente lembrar, porque se você se deixar levar pelo filme universo, pelo filme mundo, pelo filme corpo, né? Cara, é um sofrimento, assim, sem fim. Todos os dias tem um sofrimento. É matar um leão por dia, né? Então, assim, ou você vive isso, ou você fica buscando esses totens, essas lembranças, para te trazer para a realidade e você conseguir olhar para esse filme de um outro ângulo, de um ângulo mais pacífico. Né? É como o filme mesmo, né? A gente se emociona, a gente fica com os personagens do filme, a gente chora com o filme. A gente fala, se você assistir um filme triste mais de uma vez, quando vai chegando a hora, você começa a torcer para ele entrar na outra porta, para ele não ir, sabe? A gente acha que a gente consegue mudar o final do filme. E não tem né? A gente problema, e não tem nenhum problema, nenhuma culpa em chorar com o filme, em sofrer com o filme, não tem nenhum problema. Só lembra que é filme. No final, chora, chorou. Aí você fala assim, era filme. Beleza, é que nem quando um pesadelo você acorda do pesadelo, você fala, putz, era sonho, era um pesadelo, ai que bom. E durante o pesadelo você tá sofrendo pra caramba. E aí, mas depois que você acorda... Esse acordar são essas coisas, né? São essas frases, são as pessoas que estão querendo acordar junto com você. Quantas vezes eu vou pra Fê, falo alguma coisa, ela me fala uma coisa, eu falo, putz, né? Dá aquela acordada. Então, a gente também acaba se tornando lembrete para as outras pessoas que estão perto. Por isso que é tão importante que a gente está bem. Porque a gente vai ser lembrete para as outras pessoas. Né? Que é o verdadeiramente útil que o curso fala, né? E me lembrou isso que é tão importante, que assim, nada do que a gente faz no sonho é pecado. Nada é pecaminoso. Nada você sofrer porque alguém que você ama morreu, um animal que você ama morreu, não tem nada de errado com nada. Não, Só natural dentro da ideia da mente que a gente tem, é muito natural, né? E reconhecer isso é libertador, isso que o Edson está falando, reconhecer é libertador. Cortou. Hã? Cortou? Pode falar, agora deu uma cortadinha no Edson, mas já voltou. Reconhecer isso é libertador, porque senão a gente fica no aprisionamento, sentindo culpa por sentir culpa. Sentindo culpa, né? Não faz sentido. Então, o objetivo, né, a proposta do Espírito Santo é nos liberar da culpa, para que a gente possa liberar todos da culpa. Né? Essa é a proposta básica. Não é você mudar o seu jeito de ser no mundo, você deixar de... Não tem nenhum problema o sofrimento, não tem nenhum problema tudo que a gente sente. Tá tudo certo. Só que a gente vai lembrando da verdade, lembrando a frase principal do curso, a frase de start do curso é: nada real pode ser ameaçado. Só por isso Deus está em paz. Porque o que ele criou,
O que é real não pode ser ameaçado. Aí você sente paz. É nesse lugar que se sente paz. A partir daí, se nada real pode ser ameaçado, tudo que é ameaçado não é real. Se tudo que é ameaçado não é real, eu posso até sofrer com o irreal, mas não é real. Ele não vai ser real porque eu estou sofrendo com ele. Então você já começa a se absolver já daí. E você já começa a acessar a paz também, a partir desse momento. E esse é o nosso treinamento diário, né? Porque o mundo ele te convida o tempo todo para dar realidade e sofrer com ele, entendeu? É, é muito convite mesmo. É muito, é o tempo todo. Eu ia falar Por que quê? assim, O tempo todo. Desculpa, Fê, só para concluir isso. Por que é o tempo todo o convite? Porque se a gente parar um segundo, a realidade vem. Se a gente parar e ficar meditando e não dar a realidade, que nem Buda fez lá embaixo da árvore, né? Se você ficar ali ó, em meditação profunda, a realidade vai vir para você. Não tem como, né? Todo mundo que entra nessa meditação profunda acessa. Uns usam alguma droga, outros usam algum outro artifício, alguns usam o curso em milagres, né? São tudo ferramentas, mas, na verdade, se a gente parar, não julgar o mundo e não condenar ninguém, a realidade ela começa a vir à tona pra gente de novo. O que a gente é, o nosso ser real, ele começa a se manifestar. E o ego começa a perder espaço, né? Dentro desse filme mesmo, aqui agora. Não é depois de milhares de vezes, depois que eu pagar milhares de dívidas, aí eu vou ser feliz. Não, a felicidade ela já é um estado natural do nosso ser. Eu só preciso tirar as coisas que estão me nublando esse sol, né, que eu sou. Oi, Otto. O Otto entrou. Ele me mandou uma mensagem. Calma, filho, a hora que acabar a live eu respondo, tá bom? Ele mandou uma mensagem pra mim, eu fiquei preocupada, já fui olhar aqui, eu falei, acho que não é tão importante, dá pra esperar um pouquinho. Aí ele entrou na live, eu falei, meu, ele vai entrar na live e vai mandar o recado aqui. Pode falar, ó. Pode falar. Já está sendo uma ferramenta já. Eu estou vendo aqui se mais alguém escreveu mais alguma coisa. Vocês viram alguma outra pergunta aqui? A Van colocou mais comentários legais das pessoas, mas nenhuma outra. Quer ler pra gente os comentários? A Tereza colocou assim, ó. Não importa o que você passou, mas sim o que guardou disso. Uhum. Aí tá falando um pouco de interpretação também, né? Isso é uma coisa bem interessante, porque não existe nada certo e nada errado. Tudo que vem pra gente é interpretação. Às vezes o pior desastre para um foi o maior ensinamento para o outro, né? Então. O que importa, como que ela chama? Tereza, né? Tereza. O que importa, Tereza, não seja desejoso. A gente ver a irrealidade de todas essas cenas e perdoar todas elas. Isso é o ponto master que a gente pode chamar de evolução no mundo, né? Se a gente alcançar esse estado mental onde vê a irrealidade do mundo e conseguir perdoar isso, a gente não tem como sofrer. Eu até estava vendo esses dias, eu vi num desses cortes, né, da internet, o significado do perdoar, né? Que é algo feito assim ao extremo, né? Perfeito, é feito completo. Então, perdoar é quando você doa tudo. É quando você perdoa. Eu achei fantástico, porque assim... Perdoa. Legal. É exatamente isso. Você está dando tudo que você podia dar. Você está perdoando. Então, é demais, né? Então, por que será que o ser mais evoluído que já passou por aqui, ele focou tanto no perdão, né? Tem uma passagem, não sei se vem ao caso, mas acho que sim, porque me veio agora, de Jesus com Barrabás. Não sei se vocês lembram. E Barrabás era um parceiro de Jesus, porque ele achava que Jesus era um guerreiro e que ele ia se rebelar contra o rei, né? E aí, contra o rei, rei, né? Eu não lembro se era rei, que era... Os do Otto estão todos entrando na live. Olha aí. Tudo bom, Ian? É amigo do Otto também, ó. A gente está fazendo... Pessoal jovem
tá entrando na E o live. Regi E aí, que trabalha comigo. também, aí, Regi, vamos lá. Então, e aí, Barrabás, brodaço de Jesus, não, mestre, o que você disser, eu faço. Pode falar o que você quiser aí que eu faço. Aí Jesus olhou e falou, é mesmo, Barrabás? Qualquer coisa, qualquer coisa, mestre, qualquer coisa, pode falar, porque ele acreditava que Jesus ia ajudar ele a se vingar de quem matou, né, os parentes dele, porque ele queria vingança, né? E ele queria E aí, salvar a família dele também, né? Então me ia fala salvar a qualquer coisa para família, salvar a minha família. O que que eu faço para salvar? libertar o povo, né? Aí, ele não tinha ele não era mau, né? Ele também queria coisas boas, né? Mas do jeito egóico. Então ele queria alguém para ajudar ele nisso. E achava que Jesus ele tinha esse poder, e tinha mesmo. Só que a proposta de Jesus era outra. Aí Jesus olha para ele e fala, então, mas qualquer coisa então, Barrabás, qualquer coisa. Tá bom, então vai e perdoa todos. Perdoa todos. Jesus falou, Todos. perdoa todos os seus inimigos, então. Todos Aí ele os que te falou, perseguem. isso eu não posso fazer. Não, ele assustou, né? Ele falou, eu nunca imaginava que ele ia falar uma coisa dessa. Ele deu um passo para trás e falou, nossa, tipo, ele foi se afastando de Jesus naquela hora. Naquele momento ele se afasta, ele fala, isso eu não posso fazer. Só que isso é a libertação, isso libertaria ele e o povo dele. Só que ele não entendeu. E até hoje as pessoas não entendem que o perdão verdadeiro, né, que é isso que o curso traz, não é o perdão de, eu te perdoo porque você me feriu. É outro perdão, é um perdão mais profundo. Né? É você reconhecer ver que não feriu, né? Reconhecer que isso não aconteceu. Que eu que isso tenho não uma responsabilidade sobre essa cena, porque eu projeto os meus pensamentos, né? isso. Se alguém me atacou, não foi alguém, fui eu mesmo usando alguém. Então é uma outra visão de tudo. Né? Exatamente. Então, quando você faz isso, você faz a única coisa que você precisa fazer no mundo. Né? A coisa mais importante para se libertar de toda a dor e todo o sofrimento que fica se reprojetando em todos os seus dias. Né? Em toda... A Teresa falou, auto-perdão é o caminho para a felicidade. Sim. Por isso fala, né, que para você se sentir realmente perdoado, você começa a exercitar isso com os outros, né? Então você começa a perdoar as coisas, as coisas que acontecem, as pessoas, para que você se sinta perdoado, né? E a Teresa está falando isso, que é o caminho mesmo para ser feliz. E como somos o mesmo, perdoar ou perdoar eu, né? Ou seja, quem for, é a mesma coisa, né? E perdoar essa ideia de morte, né? Porque é uma ideia insana. Se a gente for entrar em contato com essa ideia, ela é insana. Qual o sentido? Qual o sentido disso? Para que isso ser criado? Se fosse uma criação verdadeira, qual o sentido dessa criação? Você construir algo que, assim, no final você deixa tudo, você perde todos os seus amigos, você perde tudo que você conquistou, né? Qual o sentido disso? Para que isso? Para evoluir o Filho de Deus? Evoluir com dor? Que pai é esse que evolui o seu filho com dor? Não faz sentido um pai desse. Eu não quero... A Vanessa fez uma pergunta muito legal aqui, ó. Esse ataque, ela fala assim, ó, esse ataque do outro para nós é auto-julgamento? Esse ataque do outro? Quando o outro me ataca, é auto-julgamento? Muito interessante essa pergunta, né? Na verdade, toda a ideia de ataque no mundo, tudo que a gente sente ameaça é a nossa mente criando esse auto-ataque. A nossa mente. A nossa mente, ela fica acreditando que o que nós somos é ameaçável. Quando você vê que o que você é não é ameaçável, faz algum sentido algum ataque? Faz algum sentido? O que você é inabalável. Não pode ser destruído jamais, por nada. Nada desse mundo pode destruir quem você é. Faz algum sentido você continuar a insistir no auto-ataque a partir desse momento? A Teresa falou do Ho'oponopono, que tem tudo a ver com isso que o Edson está falando, porque o Ho'oponopono traz isso, né? Com certeza. A base do Ho'oponopono é o perdão, né?
mente única, só tem uma mente. A mente única. Quem está fazendo tudo, né? A gente trazer a responsabilidade para a gente mesmo e ver que a gente está fazendo, mas não se culpar. Aí não é o caminho de se culpar. Mas se eu sou responsável, eu posso que o ego dá de usar o curto pra gente se culpar, né? Esse é o jeitinho que o ego vai dando ali, exatamente. Né? É assim, Mas sou eu que faço tudo, ou então eu fiz tudo isso. Ah, então peraí, chicote. Mas não é isso. E o Ho'oponopono fala isso também, né? A forma da gente liberar é a gente, peraí, se eu sou responsável, se fui eu, então eu posso tirar. Isso é feliz, né? O ego, ele criou até um... O Calixto também falou, iluminação é simplesmente reconhecer a centelha, né? Exato. A gente substituir aí por Deus, pelo todo, né? Pela fonte. Então, um exemplo que eu gosto de dar é pegar um monte de bolinha de isopor e começar a jogar essa bolinha de isopor em algo que não quebra, né? Você pega uma parede de concreto e fica jogando bolinha de isopor nessa parede, querendo quebrar a parede. Uma pessoa lúcida vai falar, cara, não faz sentido ficar jogando essa bolinha na parede, porque não vai quebrar nunca, né? Então, porque ela está consciente. Quem não está consciente vai falar, não, um dia eu vou quebrar, quer ver? Ó, vou jogar, vou quebrar, vou conseguir quebrar. E aí fica tentando. Como a gente está inconsciente, a gente está ouvindo a voz do ego, que fala que a gente é mortal, a gente fica se batendo, querendo quebrar, né? Querendo se quebrar o Filho de Deus, matar o Filho de Deus. Só que o Filho de Deus é imortal. Você pode destruir milhares de corpos, mas você não vai destruir a vida. Porque você é a vida. Nós somos a vida. Exatamente. E a vida é... E a Van falou uma coisa... Uhum. A Van falou uma coisa sobre isso. Engraçado que quando você se apropria dessa verdade do que somos, você não se importa com ataque externo e nem julgamento de ninguém. E aí, o luto, a gente, não é que a gente não vai viver, não vai entrar na sensação, mas a sensação vai ser diferente, a gente vai sentir isso diferente, a gente vai parar para olhar e mais também o que a gente está sentindo. Não vai entrar naquela da obrigação do luto, né? Antigamente, as mulheres, as filhas, os filhos eram obrigados a guardar o luto durante um tempo. Se vestia só preto, não podia sair, tudo em respeito a quem tinha morrido, né? Então, assim, existe uma regra também na sociedade que, assim, se você perder uma pessoa muito próxima, você também não pode estar muito bem. E você pode julgar, até se auto-julgar. Como que eu posso me sentir bem se eu perdi uma pessoa tão importante? Então, eu sou uma pessoa muito má, né? Eu sou uma pessoa muito ruim. Então, a gente sabe que existe toda a sensação que vem, mas existe uma autocobrança também para se sentir mal em relação àquilo, né? Só que quando entra nessa sensação que a Vô falou, né? Que quando você consegue virar a chavinha, você vive, você sente e você para sentir o que você está sentindo. Você para, deixa eu ver o que é isso que eu estou sentindo. Essa sensação de luto, essa tristeza, o que é isso? Que a gente dá nome, é tristeza, é luto, aí a gente dá nomes. Mas a gente não precisa dar nome, a gente para e olha e sente o que a gente sente. A gente para sentir o que está sentindo. Porque a gente não para sentir, a gente sai sentindo no automático, por esse motivo que a Kate falou, por obrigação. Eu tenho que copiar o que o mundo está fazendo, tenho que fazer também. Como que as pessoas vão pensar de mim? A gente meio tem uma cartilha mental do que o mundo manda, né? Então, assim, quando isso acontece... Como as pessoas se comportam? Assim. Então tá bom, tô me norteando. Aí se acontece outra coisa, se comportam assim. E quando um casal se separar, eles se comportam assim. E quando nasce uma criança numa família, a família se comporta... Então, assim, a gente tem cartilhas mentais de comportamento que a gente segue aleatório, assim, sem questionar muito, né? Então, quando você tá voltado mais para sua sensação e você tá identificado com o seu ser verdadeiro, você se permite ultrapassar isso. Vai vir essa ideia na mente, mas você vai poder refletir até racionalmente sobre isso, né? Você sente o que está sentindo, você para sentir, você para ficar com aquilo, para refletir, para ir além, que nem você está falando, né? Eu falo muito que sentir o que a gente está sentindo. E deixa eu me sentir, todas essas ideias, essas regras que é criado no mundo, na verdade o ego só cria essas regras para manter a culpa na mente. Você não foi ver a pessoa, você não foi no enterro, você não se vestiu adequadamente,
Ah, você não fez os dias que tinha que fazer. Todas as regras que o mundo cria é para manter a culpa. Todas, sem exceção, tá? Então, não é que você, agora eu não vou seguir nenhuma regra. Não, não é isso. Né? A gente não precisa ser louco, a gente pode seguir todas as regras sabendo que, de forma consciente, né? Agora, voltando, me vem muito a imagem de Jesus, né, quando morre um amigo dele, né, o Lázaro, e ele sente, ele sofre com aquilo, não é sofre, mas ele tinha um amor por ele, porque assim, a gente tem amor por essas pessoas que estão junto com a gente na mente, né, que querem isso, que querem essa libertação, que querem, a gente tem amor por todas as pessoas, mas você tem afinidades, né, então ele tinha essa afinidade. A partir daquele momento que ele sentiu aquela emoção, aquela dor da perda, né? Em seguida ele falou, vamos falar da vida. A gente precisa falar da vida para as pessoas não ficarem sofrendo. E aí o pessoal, não, mas vamos lá, temos que enterrar ele. Aí ele fala assim, deixa que os mortos enterrem os mortos. Né? Olha que frase é essa, deixa que os mortos enterrem os mortos. Então ele está falando assim, gente, vamos falar da vida, vamos falar da verdade, do perdão. Isso é o mais importante do que ficar sofrendo por causa de algum corpo que morreu. Né? A gente tem que lembrar as pessoas da vida eterna. Lembrar que ninguém é culpado de nada. Né? Isso é o mais importante. Não é isso, e não quer dizer que ele não sentiu a morte, ele sentiu a perda. Mas ele falou, a gente tem que fazer outra coisa aqui. Nossa meta é outra. Né? Sim. Ai, gente. No dicionário, se você procurar o que é luto, a gente até já passou do nosso tempo, tá, gente? Daqui a pouco a gente encerra. É um conjunto de reações que vem de uma perda significativa, geralmente a morte de outro ser. Assim, o que é luto para o dicionário lá? É um conjunto de reações. Então, está de luto quem manifesta aquele tipo de reação, né? Então, assim, tá triste. Inclusive, eu estava dando uma olhada e existe um tempo para ser luto. Se você passar desse tempo, que é mais ou menos 6 meses, depois da perda de alguém, já não é mais caracterizado o luto. Aí você já está em depressão. Você já está com alguma outra questão. Então, existem um monte de regras que enquadram ali dentro de um comportamento que é considerado luto. Ou seja, se eu não me manifestar essas sensações, mesmo que eu esteja triste, mas se eu expor diferente, aí eu não estou vivenciando o luto, porque está resumido nessas condições. Interessante, interessante. É porque assim, você tem um tempo para sofrer, o ego fala, né? Vamos sofrer com outras coisas. Essa aqui você já sofreu 6 meses, já tá bom. Agora vamos sofrer com outras coisas. Olha a crise do mundo, a guerra não sei aonde, olha o seu corpo que está sofrendo com dores. Então, assim, ele fica mudando o foco, né? Da dor. Você não pode focar numa coisa só. Até porque, se você focar numa coisa só, uma hora a verdade aparece também. Se você ficar sofrendo só um ponto, uma hora você desperta. Por quê? O que é mentira, você não consegue manter aquilo eternamente. Né? O que é falso, tem um fim. Tudo que é falso... Outra frase de Jesus. Nenhuma árvore que meu pai plantou, todas as árvores que meu pai não plantou vão ser cortadas. Né? Vão ser extirpadas. Ou seja, nenhuma ideia que não vem da mente de Deus consegue se manter. Você tem que ficar alimentando ela, percebe? Tudo que é falso, você tem que ficar alimentando. Aí você fala assim, aquele relacionamento, né? Você tem que ficar alimentando. Eu pensei nisso na hora. Sabe aquele relacionamento que tem que fazer maior força para dar certo? Tipo, você tem que se mudar, você tem que se moldar a vida da pessoa, você tem que aceitar aquele relacionamento difícil, né? Isso. Por isso, você sofre muito, tem muito sacrifício, muito investimento, você tem que ficar cultivando. Quando eu ouvia isso, eu falava, então eu não vou me relacionar com ninguém mais. Cara, que cansar, nossa, que preguiça, cara, ficar cultivando. Então a pessoa só vai gostar de mim se eu ficar cultivando, eu tenho que ficar cultivando para ela gostar de mim? Tô fora. Então, o Espaço Alcalino até colocou aqui uma pergunta, pode ser a derradeira aqui da nossa live de hoje, ó.
Qual a linha que separa a depressão do luto? Mais uma vez, o ego determina tudo certinho, né? Porque, assim, não dá pra gente separar, né? Se depois de 6 meses o luto vira depressão, tem gente que vivencia o luto durante a vida toda. Por exemplo, uma esposa que perdeu o marido cedo e nunca mais se casa de novo, nunca mais se relaciona de novo, não se abre, né? Para viver a experiência de novo de ter um companheiro, ter uma companheira. Ela tá de luto ainda, né? Bem lembrado, esquecemos de falar disso, né? Porque tem alguns momentos que a pessoa ela sofre tanto com aquela perda que ela não quer mais aquela experiência, então ela não se abre mais para nada. Né? É muito legal. Isso é pesado e eu vejo muito acontecer, viu? A pessoa se relacionou, sofreu muito no relacionamento, não quer mais. Tem gente que vai morar na rua, tem gente que não quer mais viver no... Tem um monte de reações do luto. Inclusive do ateísmo. Né? O ateísmo é uma grande reação. Porque se Deus fez a morte... Eu tinha anotado até alguns efeitos aqui, ó. Diz que o luto tem 3 partes principais, que é a primeira a negação com o isolamento, depois é a raiva do que aconteceu, e depois é uma pseudo-barganha, assim, no sentido de troca, assim. Eu vou parar de ficar triste se algumas coisas acontecerem, senão eu permaneço nesse sentido aqui. Só que essa barganha que a pessoa espera, na verdade, às vezes é a volta, né? Da sensação que ela tinha com o ser perdido. E isso é muito difícil, né? Porque a gente identifica muito, né? Comportamentos com a pessoa e a gente fica procurando vamos supor, num casal que o esposo morreu, ou a mulher morreu, você quer ver o outro de novo ali no próximo companheiro. Mas não é assim, né? Então, complicado. Você quer de novo aquela experiência. O único jeito é a identificação com o ser verdadeiro, né? No mundo não tem jeito. E não tem pessoas iguais, né? Não tem pensamentos de pessoas iguais, né? A única coisa igual, para a gente se relacionar mesmo, a gente tem que acessar a verdade, que é o que nos une, que é a essência que é igual em todos. Aí as características são diferentes, aí não tem mais problema a partir daí, né? Mas se a pessoa está buscando características, ela nunca vai achar 2 características idênticas. Nem de, como é que fala? De filhos... Nem gêmeos. Gêmeos, né? Gêmeos também. Gêmeos. Gente, a gente passou muito do horário, né? 15 minutos. 15 minutos. É que assim, o assunto ele vai para outras... Ele envereda, né? Para outros campos aí também bem interessantes. Passa tão rápido. Sim. Mas eu acho que... eu achei que foi bem bacana. Espero aí que as pessoas que entraram e puderam aí, de repente, dar uma olhada na mente delas sobre o que existe de morte, de luto, né? Que também é a nossa mente, né? Essa lição que você trouxe, né, do Curso em Milagres, ela fala, você sabe o número dela para as pessoas? Então, eu vi, eu acho que é 166 ou 167. 163. Tá? As duas falam de morte. 163. Elas falam... 163 fala de 163. morte. 163. Então ela fala... Tá nessa parte do livro, tá? 166 e 167, elas também falam um pouco, mas a 163 ela vai direto nesse ponto. Então ela fala que a gente pode fazer um post com o enunciado da lição, de repente, e aí o pessoal também consegue entrar em contato com a ideia. Ela fala que a partir do momento que eu sou uma pessoa, eu estou matando o Filho de Deus que eu sou. A partir do momento que eu aceito essa ideia, e automaticamente, como eu e o Pai somos um, eu estou matando Deus também como consequência. E aí eu estou sem a minha fonte de vida. Se eu estou sem a minha fonte de vida, é a certeza que eu vou morrer um dia. O enunciado da lição 163 é: não há morte, o Filho de Deus é livre. E aí ele desenrola sobre isso, nossa, bem profundamente. A gente pode continuar muito na legal. próxima. Podemos fazer um adendo aí para essa lição. Isso. E comentar alguma coisa na próxima, então, gente. Legal. Obrigada pela companhia de todos que nos acompanharam, né, durante essa live. Obrigada para você que vai assistir depois. Se você quiser, sempre às quintas-feiras, às 19h30, a gente está aqui para conversar, né?
E se vocês tiverem também sugestões, né, gente? Deem sugestões aí pra gente fazer as próximas. A gente vai usando muito a nossa referência, né? É, muito legal. Essa de hoje é uma sugestão de uma amiga. Eu não sei se ela ficou a live toda, espero que sim. Mas ela sugeriu esse tema de luto, morte. Sim, sim. Falei logo no comecinho, inclusive. Parece que não tá em, parece que é uma coisa que está escondida, que não está em nada, mas está em tudo, né? É, verdade. Não, tá em todas as nossas sensações. Todas as nossas sensações têm sensações de morte, né? Vamos tirar a foto? Vamos. Tô até com o celular na mão já agora. X. Não foi. É sempre assim, é normal. Olha lá, não vai. Ah, foi, agora foi. Só quando balança a cabeça, aí vai. Mas ficou bom, ficou bom. Gente, Gratidão, gratidão. então até quinta-feira que vem. Gratidão, Van. Gratidão a todos aí que estiveram com a gente. Olha, a Kátia está colocando aqui gratidão a Edson pelas palavras esclarecedoras. Que legal. Legal. Muito legal. Legal. A meta é que seja mesmo esclarecedor tanto para vocês como para nós, porque isso também está na nossa mente. Exatamente. Exatamente. Somos um. É. A morte não existe, graças a Deus. Graças a Deus. Obrigada. Graças a Deus mesmo. Graças a Deus. Tchau. Todos. Verdadeiro. Beijo. Beijo.